retração final mais controlada, sem perder a ancoragem, sem lingualizar demais os nossos dentes. Tudo bem? Então agora, nesse estágio que nós estamos, nós já estamos chegando nessa tal retração, que a gente chama de retração em bloco. Porque o que aconteceu quando nós fomos nivelando e alinhando nossos dentes? Permaneceu o espaço das nossas extrações, não na sua totalidade, né? Porque a gente ocupou um pouco desse espaço na hora que nós fizemos retração de canino. Porém, esse espaço ainda continua, de alguma forma, no nosso arco. E nós temos que terminar de fechar isso agora. Então, a gente termina de fechar esse espaço que a gente ganhou lá no início com a extração, no final do tratamento. Que é depois que todos os dentes estão nivelados, alinhados, e nós estamos no fio ideal para a gente fechar esse espaço, que é o 19/25 de aço. Como que agora nós vamos fechar esses últimos espaços? Nós vamos fazer a chamada retração em bloco. Essa retração em bloco, nós temos que sempre, na hora de fazer essa retração em bloco, colocarmos um acessório, um gancho, que pode ser soldado. Eu já ensinei vocês como é que solda lá com a maquininha. Pode ser comprado na Dental, esse ganchinho. Aí você compra também junto. O ideal seria que você comprasse junto com esse ganchinho um alicate próprio para apertar esse ganchinho. Tem um alicate próprio para apertar esse ganchinho. Tá? Se vocês forem optar por comprar esse gancho, comprem também um alicate, porque senão vocês vão ficar sofrendo para colocar esse gancho no fio. Tá? Esse alicate, ele agarra o ganchinho e ele tem uma partezinha embaixo aqui que aperta. Entendeu? Aí ele pega aquela soleirinha que tem o gancho e aperta no fio. E ainda assim seria ideal você pegar a sua máquina de solda e dar um pinguinho de solda em cima desse gancho, que é para ele não ficar correndo e não soltar. Sempre colocado entre lateral e canino. Sempre. Tá? Sempre entre lateral e canino. Tanto no arco superior quanto no arco inferior. Aqui ele não colocou ainda, mas vai ter que colocar. Como fazer a retração? Se nós não usarmos mini implantes, por exemplo, se nós usarmos mini implantes aqui, a gente geralmente coloca o mini implante entre primeiro molar e segundo pré-molar. Ele vai mais ou menos nessa região aqui. Aqui estaria o nosso mini implante. Se nós não usarmos mini implante, nós vamos fazer a nossa retração da forma mais simples possível, que é colocando um elástico do gancho do molar até o gancho do acessório que a gente soldou no fio. Se nós usarmos no mini implante, nós vamos usar do mini implante até o gancho que a gente fez no fio, não no caninho. No gancho. Sempre no gancho. Tá? Muito bem. Quando que a gente vai optar por usar esse mini implante ou usar essa retração? Você pode fazer sempre opção pelo mini implante se você quiser. É uma retração mais segura, você não precisa ancoragem, você não precisa ficar colocando barra, não precisa esquentar muito a cabeça com isso. Né? Então, se você quiser fazer uma retração mais tranquila, você faz mini implante aqui e usa em cima do mini implante. Tá? Ah, mas o paciente não quer fazer, vai ter um custo, 4 mini implantes, é um custo elevado, tem que saber quem faz, eu não vou fazer. Eu vou fazer a retração normal, tradicional. Então, você sempre, pelo menos, no mínimo, você vai ter que ter uma barra palatina ancorando esse teu caso. Tá? No mínimo, uma barra palatina ancorando o teu caso. E, se você precisar muita retração anterior, o teu paciente está muito bicudo, está muito para frente, e você quer colocar isso muito para trás, o ideal seria também você convencer esse paciente a usar um A e B, pelo menos para dormir, pelo menos noturno, para te ajudar também a não perder essa ancoragem lá atrás, para você usar esse espaço das extrações todo, pegando os dentes da frente e jogando para trás.
E não trazendo-os de trás para frente, porque senão você não consegue resolver aqui. Você perde. Né? O objetivo é esse, é trazê-los da frente para dentro, sem perder muitos de trás para frente. E por que você perde os de trás para frente? Porque, como eu estava conversando com o Douglas ali há uns minutos atrás, toda ação de elástico, gente, vocês têm que ter uma ideia fixa na mente. Toda ação de elástico tem ação e reação. Não tem outra forma de ser. Tá? Então, toda a força que você está fazendo aqui, ó, você vai colocar o elástico aqui. Tá? Vou passar aqui na cera, né? Uma limpadinha aqui para ele passar. Toda vez que você colocar um elástico aqui, é um pouquinho difícil de passar por causa do... Tem um tirador de elástico ali para nós? Vamos tirar esse elástico aqui. Azulzinho. Só pra gente abrir um pouquinho. Aquele azulzinho lá. Isso, obrigado. Na verdade, talvez a gente só tenha que limpar um pouquinho aqui, né? Que tem um pouquinho de cera. Isso aqui, gente, acontece também com o paciente, tá? Às vezes a gente vai deixando essa banda aqui e esse tubo com esse gancho fica muito próximo da gengiva, da encia, tá? E aí sabe o que acontece? Ela reage contra isso daqui, tá? E incha e tapa esse tubinho aqui, tapa isso aqui. Isso daí é um problema, tá? Então você tem que pegar esse ganchinho aqui e às vezes até com um alicatinho ou com esse daqui mesmo, colocar ele aqui e puxar ele para fora, para ele sair de dentro da gengiva ali, para você conseguir colocar o seu elástico, senão o seu elástico não passa aqui e o paciente não consegue colocar. Se ele não consegue colocar, já era, tá? Já era. Aí ele não consegue trabalhar para você. Então, olha só, com esse elástico aqui, que eu acredito que seja um elástico 316. Um quarto. Tá um quarto ali? Levanta um pouquinho, vamos ver. É um quarto, é verdade. O 316 está aqui e um oitavo está lá. Então, com esse elástico, que pode ser... Podemos começar com o elástico 1/4? Podemos, tá? Nós vamos começar a nossa retração dessa forma aqui, ó. Simples, simples. Elástico do gancho do molar, elástico do gancho soldado, tá? Quando nós fizermos essa retração com esse tipo de elástico, nós temos que dar esses elásticos para o paciente levar para casa e trocar isso daqui para nós a cada 2 dias, tá? O paciente não pode ficar com esse elástico aqui 30 dias, até porque ele não vai aguentar, ele vai arrebentar no meio do caminho, né? Então, assim, já que ele vai levar o elástico para casa e a gente vai optar por essa retração, a gente pega, dá para ele uma quantidade X de elástico e mostra para ele como é que coloca. Ele vai colocar para nós e vai trocar a cada 2 dias. Essa é uma retração com esse tipo de elástico, tá? A gente também pode fazer essa retração com elástico corrente, tá? Se formos fazer com elástico corrente, é a mesma coisa. Precisávamos cortar aqui. Quem tem uma tesourinha para a gente cortar aqui? Bom, não precisa cortar. Deixa que eu só coloco aqui, que a gente não mata o elástico dele. Então, olha só. Com elástico corrente, é a mesma coisa, gente. A mesma coisa, tá? Ó. Quanto? 4 ou 5? Então, quanto que vai? Aí tem aquela historinha que a gente fala, coloca um elástico por dente, né? Muito bem. Isso aí, gente, é uma historinha. É uma lenda, tá? É uma lenda. Porque isso nunca existiu e nunca vai existir em nenhum artigo científico, em nenhuma revisão de literatura, em lugar nenhum você vai dizer isso aí. Ou você vai encontrar isso daí. Então eu pergunto para vocês, quantas correntinhas então eu coloco aqui? Depende da força que vai atuar. 4. Isso, meu amigo. 4 Isso, meu amigo. Você acertou. Gente, não depende de quantas correntinhas vai,
Não depende de quem é o elástico que vai. Depende do quê? Força. Da força. Qual é a força que a gente já viu, já estudou? 90 gramas por raiz. Qual é a força ideal para a gente fazer essa mecânica aqui? Em média. 250. Não são 80. Se tu for calcular nessa média que tu está falando, tem que ser no máximo 50 gramas por raiz. Tá? Então a média que você vai colocar aqui nessa força é de 200 a 250 gramas. Tá? Então a média de força que vai daqui até aqui é de 200 a 250 gramas por lado. Então aqui tem que ter de 200 a 250 gramas. Aí quando você for colocar aqui, vai ter que ter de 200 a 250 gramas. Aqui de 250 gramas. 250. Profe, ¿y cuánto tiempo usa así esta? Quanto tempo usa? Esse daqui você não dá para o seu paciente. Porque ele nunca vai saber colocar quantos elinhos vai. Ele não vai conseguir cortar. Vai ser um problema. Então esse daqui, como é um elástico que vai, em tese, ficar mais tempo, ele dura mais na boca, você vai colocar o elástico e vai trocar ele a cada manutenção que ele vir no seu consultório. Entendeu? Toda vez que ele vir, esse elástico aqui vai estar cansado, ele não vai ter função mais nenhuma. Você troca, mede a força de novo no próximo elástico e coloca. Tá? E aí, chefe? Tudo bem? Tá aprendendo um pouquinho, né? Entendeu? Sim. Então, assim, então podemos usar o elástico corrente, tranquilo, tá? Assim como nós podemos usar também esses elásticos, tá? Intrabucais. Nós temos sempre que ver a força. É o ideal, tá? A gente coloca ali para vocês uma média. Por exemplo, eu coloquei ali que o elástico 316 no taipodonte de vocês vai correr bem, tá? Se você for usar esse tipo de elástico aqui, ó. 316, tá? Então é um elástico menor. No paciente, eu já não começo com esse elástico, não. Eu começo com elástico 1/4, tá? Porque eu sei que essa força de 1/4 vai bater mais ou menos nesses 200 a 250 gramas no início do tratamento, tá? Então eu começo com esse 1/4, médio, e depois eu começo a diminuir para o 316, também médio. Por que eu estou diminuindo aqui depois, pessoal? Porque isso aqui começa a fechar, concorda? Então esse espaço que tinha daqui até aqui começa a diminuir. Daqui um pouco ele está aqui. E aí o elástico já está com força menor, tá? Já está com força menor. Deu para entender isso daí? Muito bem. E o espaço que há acá? O espaço que tem entre o premolar. E o canino? Não, tá tudo fechado aqui. Tem espaço aqui, aqui. Isso fecha também? Tu vai fechando em bloco, sim. Essa Só com isso mecânica... vai ir fechando por dentro? Isso vai fechando todos os blocos dos dentes. Por isso que a retração é chamada em bloco. Todo bloco anterior vai encontrar com o bloco posterior. Todo mundo vai se encontrar no meio. Doctor, ¿no tiene que estar segmentado ahí de lateral a lateral? Na frente, De canino a canino. independe muito. Isso aí é uma coisa assim que independe. Se tu quiser fazer uma mecânica assim, mais convencional, né? Não ter surpresa em abrir algum diastema na região anterior, conjuga de canino a canino, tá? Mas como você vai estar fazendo uma retração em bloco, concorda que se todos os dentes virem juntos, a tendência não é abrir diastema? Não é abrir diastema, essa é uma tendência. Mas assim, se coloca que pra gente daqui um pouco não ter surpresa, pode sim, pega e conjuga de canino a canino na região anterior. Na posterior tu não precisa ter essa preocupação. A não ser que tu queira criar um bloco de ancoragem maior ainda na região posterior, entendeu? Então você não quer perder nada de ancoragem. Então o que tu faz? Tu coloca a barra, tu conjuga de segundo molar até segundo premolar, conjuga todo o bloco posterior
e ainda coloca um AIBzinho para ele dormir, tá? Aí tu vai ter 3 blocos de ancoragem. 3 blocos de ancoragem, né? Facilita para você não perder, tá? Então, se for conjugar para manter blocos de ancoragem, conjuga de segundo molar até pré-molar e conjuga de canino até canino na região anterior. Todo mundo entendeu isso? Tá. E outra coisa, gente, essa retração, o importante dessa retração é você fazer ela nos 4 blocos, tá? Sim. 1, 2, 3, 4, né? Fizemos